Olá, meus amigos, estamos de volta com mais um programa de fé. Um programa de esperança, um programa onde transmitimos a palavra de Deus. As empresas que estão oportunizando esse programa são as seguintes: Vienge, projetos de engenharia e arquitetura; Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual; e Ramp Lorenzetti, comércio de peças. Também, como empresas de apoio, estão conosco Moda Vírus e CB Imóveis. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. No programa de hoje queremos falar sobre a casa que Deus quer. Vamos ver? A leitura está no livro de Salmos, número 127, a partir do verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Os salmos foram escritos durante um período de 1000 anos. Provavelmente foi Esdras que fez a compilação e organização dos salmos. Apesar do fato que os salmos foram escritos durante todo esse tempo e por autores de culturas, experiências e fundos diferentes, o livro tem uma união e harmonia maravilhosa. A única maneira de explicar isto é compreendendo que quem inspirou os autores do livro de Salmos foi o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Esse salmo de número 127 é também conhecido como Cântico dos Degraus. Mas por que os salmos, desde os 120 até os 134, são chamados de Cânticos dos Degraus? Por que estes salmos têm esse nome? Bem, há várias opiniões. A primeira delas é porque eram cânticos cantados numa tonalidade mais alta. Em segundo lugar, porque eram cânticos cantados na subida da Arca da Aliança ao Monte Sião. Um outro fator, um entendimento, é que havia 15 degraus no templo e cada um deles era cantado em um degrau subindo ao templo para adorar a Deus. Um outro entendimento também é porque eram cânticos cantados pelos judeus nas suas viagens ao templo em Jerusalém. É esta que faz mais sentido. Por quê? Observe. A cidade de Jerusalém ficou nas montanhas da Judéia. Jerusalém, por isso, ficou mais alta do que a terra ao seu redor. Isso nós vemos na Bíblia, Êxodo 34 e 1 Reis 12, 27. Por isso, Davi disse no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Subamos à casa do Senhor. O Salmo de número 127 menciona as 3 maiores preocupações de todo ser humano: a construção, a segurança e a criação de um lar. Ao lermos este salmo, podemos aprender que, se tentarmos cada uma dessas atividades e não contarmos com Deus, todo o nosso esforço será em vão. O desafio do Salmo número 127 para nós é muito claro. Qualquer empreendimento humano só será bem-sucedido se contar com as abençoadoras ações de Deus em nosso favor. Vamos aprender.
Em primeiro lugar, eu quero comentar desse salmo sobre a construção da casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiam os que a edificam. Em vão trabalham aqueles que estão envolvidos nessa edificação. 3 palavras se destacam nesse primeiro verso: construção, trabalho e edificação. Esta palavra nos oferece orientação de como sermos bons construtores. Ora, se o Senhor não edificar a casa, Salomão está falando de construção. Talvez de uma construção física, afinal foi ele mesmo que construiu o templo do Senhor. Uma construção grande para os padrões da época, que durou 7 anos para terminar. Talvez Salomão tenha visto que, mesmo na construção de algo físico, se o Senhor não abençoar, nada conseguiremos. O texto diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Está bem claro aqui que se Deus não estiver no controle de tudo na nossa vida, toda a nossa preocupação não vale nada. Na construção de uma casa ou de um prédio, pode ter todo o material necessário: tijolos, cimento, areia, brita. Mas se não tiver o pedreiro, não vai sair a obra. Isso é um fato. Deus é edificador, construtor e formador da nossa casa. Não adianta nada ter uma bela casa, uma mansão com vários cômodos, nem mobília e dinheiro no bolso. Se Deus não edificar essa casa, esta casa não será uma casa feliz. Na verdade, a casa que Deus quer edificar para nós não é uma casa de tijolos e cimento, mas um lar onde habitam pessoas felizes. Como é a sua casa? A sua vida? Como é a sua convivência com as pessoas que moram aí dentro dessa casa? Eu tenho convivido com pessoas de diversos níveis sociais e percebo, meus amigos, que os problemas são muito parecidos, muito semelhantes. Tanto aquele que tem dinheiro quanto aquele que não tem. Quando não há uma convergência para as coisas de Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas sendo acrescentadas, não é uma família feliz. Não é uma casa feliz, porque na verdade não houve a formação de um lar estruturado com a bênção de Deus. Não adianta nós termos uma grande casa, um belo apartamento, até com muitas pessoas circulando, convivendo dentro dele, se não tivermos a bênção do Senhor, a paz de Cristo que excede todo entendimento. Pense durante esse programa como é o seu lar, como é a sua casa. Casa é uma construção de cimento, tijolos ou pedra. Já um lar é uma construção de valores e princípios. Casa é o abrigo das chuvas, do calor, do frio. Um lar é abrigo do medo, da dor e da solidão. Casa é o lugar onde as pessoas vão para dormir, usar o banheiro, se alimentar. Já um lar é onde as pessoas refazem suas energias, alimentam seus afetos e encontram o conforto do acolhimento. Casa é onde temos pressa para sair e retardamos a hora de voltar. O lar é o lugar onde os membros da família anseiam por estar nele. No lar nós temos pressa de chegar e retardamos a hora de sair. Casa é onde se cria e alimenta problemas. O lar é o centro da solução dos problemas.
Em uma casa moram pessoas que mal se cumprimentam e se suportam. Em um lar vivem companheiros que, mesmo na divergência, se apoiam e nas lutas se ajudam. Casa é local de dissensões, conflitos, discórdias. No lar, pode até ter dissensões, conflitos, mas eles servirão para esclarecer e engrandecer. Em uma casa, há azedume e destrato. Em um lar, sempre há espaço para a alegria, para a satisfação. Em uma casa nascem muitas lágrimas. Em um lar, plantam sorrisos. A casa é um nó que oprime e sufoca. Já o lar é um ninho que aconchega. Ei, meu irmão, construir uma casa não é muito difícil e pode até ser rápido. Construir um lar leva tempo e só é possível com a presença e sabedoria de Deus, com fé no Senhor Jesus. Em segundo ponto, eu quero comentar nesse texto do livro de Salmos, é quanto à segurança da casa. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. As cidades nos dias da Bíblia Sagrada eram diferentes das cidades dos dias atuais. Naquela época, havia muitas guerras entre as nações, por isso geralmente as cidades eram construídas no alto de um monte. Isso tudo para dificultar a chegada dos inimigos e ter uma visão ampla de quem se aproximava, e também era construída uma grande muralha em volta da cidade. Em uma torre ficavam os sentinelas de prontidão, dia e noite, vigiando e observando qualquer coisa que se aproximasse. Do lado de dentro das muralhas, sempre havia um exército que estava sempre preparado para a guerra, caso houvesse a aproximação de inimigos. Todo esse cuidado era para a segurança da cidade. Mas apesar de tudo isso, nós vemos na Bíblia que muralhas como as de Jericó, por exemplo, foram afundadas e o exército foi vencido. Isso tudo porque Deus entrou em ação para entregar na mão do seu povo a grande cidade de Jericó. Hoje mesmo é possível você vencer grandes muralhas, grandes obstáculos, através da sua fé em Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio a esta terra e nasceu através de Maria. Quando cresceu, a Bíblia mostra que aos 30 anos ele foi batizado no Rio Jordão. E com aproximadamente 33 anos e meio, ele foi pendurado, crucificado numa cruz, para te salvar, para te transformar e para transformar a sua casa em um lar abençoado. Quando lemos no livro de Salmos, número 20 e o verso 7, a Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, filhos de Deus, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Sem a presença de Deus, não existe segurança verdadeira. Talvez algo nos nossos dias que mais se aproxime das sentinelas dos dias bíblicos são os seguros da modernidade. Temos seguro para tudo, não é verdade? Seguro de saúde, seguro contra acidentes, seguro do carro, seguro contra fogo, seguro de vida, muitas modalidades. Tudo isso para a pessoa ficar mais tranquila, mas não é verdade. A Bíblia está dizendo que se o Senhor não guardar tudo, a vida desaba, a vida se torna triste. A segurança
é insegura. Não estou dizendo que não podemos colocar sistema de segurança em nossos carros ou em nossas casas. Não. Mas que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele sim é o socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia diz no livro de Salmos 91, e o verso 1, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É verdade, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, porque a promessa de Deus é que Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que você supere todos os obstáculos, para que você vença todas as dificuldades. Qual é o seu maior problema hoje? Qual é a maior crise ou dificuldade que você está enfrentando hoje ou nessa semana? Pense sobre isso. Porque em Cristo, através da fé, há solução. Principalmente no que tange aos cuidados do lar, do convívio com as pessoas dentro de casa, com o respeito, com a maneira de se tratar um ao outro. Pense que você, através da sua obediência a Deus, através de um momento como hoje em que você pode parar por um instante e avaliar como está o convívio dentro do seu lar, pense que é necessário colocar mais Deus nesse lar. É necessário você dedicar um tempo maior para as coisas de Deus, porque Ele sim supre as nossas necessidades e transforma as coisas que não estão muito bem. Com fé é possível. Agora, em se tratando do nosso lar no sentido figurado, podemos fazer muralhas colocando torres de vigia em torno da nossa família e ao redor dos nossos filhos. Podemos e devemos ensinar, corrigir nossos filhos, mas é a graça de Deus que torna o nosso lar um lugar seguro, um lugar onde nós podemos nos alegrar com cada passo que a família vai dando. Quero comentar também através deste Salmo número 127, quanto à provisão da casa. Inútil vos será levantar de madrugada, diz o texto, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. A Bíblia diz que aos seus amados Deus dá o sono tranquilo. Neste versículo, Salomão não está ensinando ninguém a ser preguiçoso. Salomão não está dizendo para você cruzar os braços e pernas e viver esperando o maná cair do céu. No jardim do Éden, embora houvesse abrigo e comida, o homem teve trabalho definido por Deus. O que Salomão condena é o fato do homem confiar em si mesmo e fazer do trabalho a finalidade última da vida. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde. É preciso confiar em Deus, aquele que nos sustenta. É preciso confiar muito mais em Deus do que nos esforços humanos. Ao invés de perder noites de sono com os seus problemas, coloque-os nas mãos de Deus. Ele prometeu cuidar de você. Pedro escreveu, lá no capítulo 5 e o verso 7, que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque Deus tem cuidado de nós. Quando falamos a respeito do descanso, obviamente já envolve o sono. O sono é a bênção de Deus. É aquele momento em que Deus libera a renovação das nossas forças, da nossa saúde. Nesse Salmo 127, podemos também ver quanto à educação que acontece dentro de casa.
A Bíblia está dizendo: eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos. Bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava, diz a palavra. Não serão confundidos, mas falarão com os inimigos à porta. Nesses 3 últimos versículos, Salomão fala sobre as bênçãos que os filhos significam na vida dos pais. Tem muita gente por aí que acha que os filhos são um peso e algo que eles terão que carregar por boa parte da vida. Mas os filhos não são um peso ou uma penalidade. São, sim, uma bênção de Deus. Salomão está usando essa expressão: eles são a herança do Senhor. Quando falamos de herança, estamos falando de algo bom, de algo que vem acrescentar à nossa vida. A maior alegria dos pais é ver os filhos vencendo na vida. Por outro lado, não há tristeza maior que vê-los fracassando. Salomão disse que os nossos filhos são como flechas nas mãos do valente. Existem algumas lições preciosas nessa afirmação. A flecha sempre vai mais longe que o arqueiro. Quem já tentou arremessar uma flecha sabe que não é nada fácil atingir o alvo. O mesmo acontece com nossos filhos. Não é nada fácil fazê-los atingir o alvo ideal da vida. Agora, lógica da flecha é ir mais longe que o arqueiro. Como flechas, nós sempre queremos que os nossos filhos possam ir mais longe que nós. Concorda comigo? Em segundo lugar, nós podemos aprender que as flechas têm que estar nas mãos do guerreiro. O sucesso dos seus filhos está em suas mãos. Depende muito mais de nós do que deles. Seu filho não vai te odiar se você ensinar para ele as coisas certas. Pelo contrário, no fundo ele sabe que regras e limites são importantes, pois transmitem segurança e os ensina a conduzir a própria vida. Ensine os seus filhos os limites e explique a eles o porquê. Uma vez que tenham entendido, será bem mais fácil eles obedecerem. A flecha só vai atingir o alvo se estiver na mão do valente. Nossos filhos só vão vencer se estiverem em nossas mãos. Sabe por que tem muitos jovens nas drogas, no álcool, na prostituição? Saíram de debaixo das mãos do valente e foram parar nas mãos de Satanás. É isso que nós compreendemos através da palavra de Deus. E às vezes a culpa não é deles, mas dos pais que não ensinaram seus filhos como deveriam mandar, como deveriam se comportar, como deveriam agir. Aprendemos também que o valente precisa ter algumas habilidades. Não basta ter força, é preciso também ter habilidade. Uma flecha lançada com força e habilidade, com certeza alcançará o alvo. Existem algumas habilidades que nós, pais, precisamos ter se quisermos que as flechas acertem o alvo. Saber a hora de dizer sim e também a hora de dizer não. Para por aí. Mas também é preciso saber ceder. É preciso dar espaço para seus filhos crescerem, tomando suas próprias decisões. Respeite suas etapas de crescimento quando enfrentam os conflitos, as necessidades pessoais. Lembre-se que até mesmo as formas de motivarmos e corrigirmos mudam com o passar do tempo. Precisamos ir
nos atualizando no contexto em que vivemos e sempre olhando para a palavra de Deus. Aprendemos também que a flecha nas mãos do valente tem que ser reta. Uma flecha torta jamais irá atingir o alvo, ela vai desviar. Se você atira para a direita, ela vai para a esquerda. Se você tira para a esquerda, ela vai para a direita. Nossos filhos, como flechas nas mãos do valente, precisam ser retos. Isso fala de retidão de caráter. Aquele tipo de caráter que jamais permitirá, por exemplo, lesar o próximo ou trair o cônjuge. Esse tipo de caráter não acontece por acaso. Aprende-se com os pais e com os ensinamentos bíblicos. A influência dos pais, sim, vem através do diálogo e através dos exemplos. Você conhece os amigos de filhos? Os lugares que eles frequentam? Você sabe o que seu filho está lendo, assistindo, ouvindo? Com quem ele conversa pelas redes sociais? Seus filhos são influenciados também pelo seu exemplo de vida no dia a dia. Sim, seus filhos estão de olho em você. O que você faz, aquilo que você fala mais alto, é obedecido através da maneira como você se comporta. Por exemplo, um pai que põe o filho ao telefone e o manda dizer que não está em casa, não conseguirá jamais ensinar o seu filho que mentir é errado, que a mentira não soma em nada. Use a palavra de Deus também para ensinar os seus filhos. Convide Jesus para entrar em sua vida e em sua casa, para que o lar seja constituído de forma abençoada. Quando o Espírito Santo de Deus age no coração humano, ele transforma a pessoa em todas as áreas. Sim, a palavra de Deus nos ensinando que para seus filhos se tornarem flechas nas mãos do valente, precisamos contar com a graça de Deus. Como guerreiros lançando as flechas, nós precisamos da graça de Deus. Somente Deus pode nos ajudar. A graça de Deus redime, liberta, restaura, aperfeiçoa. Sim, meus amigos, a graça de Deus nos basta. E quando nossos filhos atingirem o alvo, nós diremos em alta voz, graças a Deus. O lugar das flechas é na aljava. A aljava é aquele saco que o guerreiro carrega nos ombros, onde ele coloca as flechas. A aljava é o convívio da família, debaixo da autoridade dos pais. As flechas ficam na aljava por tempo limitado. O nosso trabalho como pais, no sentido de treinamento, tem data para terminar. Geralmente, até os nossos filhos atingirem a idade adulta, é que nós conduzimos esta área. Para concluir a mensagem de hoje, eu quero dizer que, através do Salmo 127, nós aprendemos que Deus é o formador, o protetor, o provedor e o perpetuador da família. Por mais que tenhamos nossas responsabilidades, se Deus não fizer, em vão a gente vai tentar fazer. É Ele que edifica a nossa casa, é Ele que protege o nosso lar, é Ele que provê o nosso sustento, é Ele que nos ajuda a criarmos os nossos filhos. A casa que Deus quer é a casa que tem Cristo como sua rocha. Pode soprar o vento, pode levantar a tempestade, mas a casa jamais cairá. Amém? Eu quero orar com você. Poderoso Deus, pregamos mais uma vez a Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade.
Eu oro abençoando esta pessoa que tem enfrentado muitos problemas dentro de casa, problemas na formação do lar. Quem sabe é uma família que tem muitos recursos financeiros, tem dinheiro, mas não tem paz. Tem condições de fazerem muitas coisas, mas não tem o principal, que é a comunhão com o Deus vivo e poderoso. Eu oro agora repreendendo todo o mal que se alojou no casamento, no convívio entre pais e filhos. Oro abençoando a família, para que haja alegria e muita paz. Em nome de Jesus. Amém. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família, e quero também dar uma oportunidade para você nos ajudar, para você ser um cooperador dessa missão que temos de transmitir todos os dias aqui na TV Erechim uma palavra de Deus, uma palavra que vai fortalecer, aumentar a sua fé. Está na tela o caminho para você fazer isso. Eu quero abençoar a sua vida por essa ajuda, por esse coração aberto, para que toda a nossa equipe tenha o respaldo para continuarmos essa missão de abençoar a sua vida. Também ficarei muito feliz em receber você, sua família, seus amigos no auditório da Igreja Brasil para Cristo aqui em Erechim. Estamos bem no centro da cidade. Rua Torres Gonçalves, 696. Quais os dias? Todas as quintas e domingos. Nas quintas começamos às 19h30 e nos domingos às 19h. Lembre de levar os filhos para a igreja. E as crianças até 12 anos, nós temos uma equipe de professores que também ensinam a palavra de Deus, enquanto os adultos ouvem a palavra de Deus no auditório maior. Um abraço carinhoso e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento. Rampi e Lorenzetti Comércio de Peças. Trabalhamos com toda a linha de caminhão e ônibus. Vendemos motor diferencial, eixo dianteiro e peças em geral. Precisou de caminhão documentado? Entre em contato conosco pelo telefone 3522-4950 ou pelo nosso WhatsApp 54 99947 5728. Rampi e Lorenzetti, Rua Luiz Cavani, 156, bairro Bela Vista, na Paralela.